Olá galera, tudo bom? Professor Michael aqui com vocês para falar um pouquinho sobre movimento uniforme. Galera, para começarmos a falar de movimento uniforme, é muito importante que a gente lembre o conceito de movimento dentro da cinemática. Uma partícula ou um ponto material ele vai estar em movimento a partir do momento que a posição dessa partícula, deste ponto material, torne-se variável. Então, turma, para exemplificar isso, vamos supor que a gente tem aqui uma partícula que está em movimento e a partir de um instante, tá, que eu vou adotar como sendo 0 segundo, que vai ser o instante inicial, ok? E eu vou adotar essa posição onde eu vou começar a fazer a análise do meu movimento como sendo a posição inicial, a origem dos espaços, 0. E a cada segundo do seu movimento, ela sempre vai percorrer a mesma quantidade do espaço. Então, no primeiro 1 segundo, ela vai percorrer 2 metros. Mais 1 segundo de movimento, então no instante de 2 segundos, ela percorre mais 2 metros. E assim sucessivamente. Turma, se nós determinarmos a razão deste espaço percorrido pelo intervalo de tempo que levou para percorrer esse espaço, nós vamos ter a seguinte situação. Lembra? Razão entre espaço e tempo é a grandeza chamada de velocidade. É a rapidez dessa partícula. Então, velocidade, ΔS sobre ΔT. Lembra, galera? ΔS, deslocamento escalar. Eu determino como sendo o espaço final menos o espaço inicial. ΔT, o intervalo de tempo. Tempo final menos tempo inicial. Se eu considerar inicialmente o primeiro segundo de movimento, então quando for 1 segundo, ela vai ocupar a posição de 2 metros. Então o espaço final, 2 metros. E o espaço inicial, turma, 0. Tempo final, 1 segundo. Nós temos então uma velocidade de 2 metros por segundo. Se eu considerar agora todo esse trecho onde ele percorreu nos 2 segundos de movimento de análise, nós vamos ter o que, galera? Ó, mesma relação, ΔS sobre ΔT. Espaço final agora 4, menos o inicial que é 0. Tempo, quando ele ocupa a posição de 4 metros, foram 2 segundos de movimento. Então 2 menos 0 e eu tenho uma velocidade de 2 metros por segundo. Repare que neste exemplo, tanto no trecho de 0 a 2 metros, ou seja, no primeiro segundo de movimento, quanto nos 2 primeiros segundos de movimento, a velocidade dessa partícula é a mesma. Então, nós podemos definir movimento uniforme como sendo aquele movimento onde a velocidade da partícula ou deste ponto material possui o mesmo valor. Lembrando que essa velocidade aqui é a velocidade escalar, galera. A velocidade escalar da partícula ou deste ponto material. Então, movimento uniforme é quando a velocidade escalar desta partícula vai ter sempre o mesmo valor. Se eu montar um gráfico da velocidade pelo tempo deste movimento, eu posso ter essas duas representações. Galera, a velocidade ela pode ser tanto positiva quando eu tenho aqui, ó, um ΔS positivo. Mas, professor, como que eu posso ter um ΔS positivo? Galera, eu só vou ter um ΔS positivo quando essa partícula ela deslocar sempre no sentido positivo adotado na trajetória. E eu posso ter também uma velocidade negativa, quando esse ΔS ele é negativo, quando a partícula ela desloca no sentido oposto dessa trajetória. Daqui a um pouquinho vem uma classificação desse tipo de movimento e eu já vou falar para vocês na próxima luz. Então, turma, se nós montarmos um gráfico da velocidade, vamos colocar aqui, ó, velocidade, o eixo Y, e no eixo X o tempo, da velocidade pelo tempo, eu posso ter, se ela for positiva, vai ter que ser aqui, ó, um gráfico constante. Por que constante? Se a velocidade ela é igual em todo o instante deste movimento, então para qualquer valor do tempo, eu vou obter a mesma velocidade. Se ela for negativa, já o meu gráfico ele vai ter que ser no quarto quadrante. Por que no quarto quadrante, turma? Não existe tempo negativo. Então, se eu for analisar o segundo e o terceiro quadrante das coordenadas x, y, eu teria um tempo negativo e nós sabemos que tempo negativo é algo que não rola, tá bom?
Então, galera, se a velocidade for negativa, o gráfico ele vai ter que ter essa característica aqui. Também, ó, para cada valor do tempo, eu tenho o mesmo valor de velocidade. Existe uma característica muito importante para os gráficos da velocidade pelo tempo. E vocês precisam memorizar isso. Isso cai muito no vestibular, isso realmente é muito importante. Todos os gráficos de velocidade pelo tempo, sempre a área calculada abaixo do gráfico vai ser numericamente igual ao ΔS. O que é o ΔS mesmo, galera? É o deslocamento escalar. Tudo bem? Eu vou mudar aqui a lousa e eu já volto. E aí, galera, vamos lá, continuando aqui. Turma, olha que interessante. Se eu pegar a relação matemática da velocidade, velocidade igual a ΔS sobre ΔT, e nós abrirmos cada um dessas componentes, o deslocamento escalar e o intervalo de tempo, nós temos. Quem que é o ΔS, turma? Não é o espaço final menos o espaço inicial? O que é o ΔT, galera? Não é o tempo final menos o tempo inicial? Normalmente, toda análise de movimento, o tempo inicial começa a ser medido a partir dos 0 segundos. Então, vamos adotar aqui o tempo inicial, T0, como sendo 0 segundo. Então, o que vai sobrar para mim no denominador é somente o tempo final, que está dividindo e posso jogar lá para o outro lado multiplicando. Turma, se eu jogar esse tempo para o outro lado multiplicando, eu vou ter esta relação aqui. Eu vou escrever essa equação desta maneira. VT é igual ao espaço final menos o inicial. Se eu pegar essa parcela aqui, menos S0, e jogar para o outro lado, só para tirar o negativo, olha que relação que nós temos. Lembram dela, turma? S é igual a S0 mais VT. A famosa equaçãozinha do sorvete. Só que essa equação, ela não chama a equação do sorvete. Nós falamos a equação do sorvete para poder memorizar. O nome dela é equação horária. Por que equação horária? É uma equação que depende do tempo. É uma equação horária do espaço para o movimento uniforme. Onde S é o espaço final, S0 é o espaço inicial, velocidade, V é a velocidade e T é o tempo. E olha que interessante, essa equaçãozinha horária, a famosa equação do sorvete, não é uma equação de primeiro grau, turma? Se é uma equação de primeiro grau, como que tem que ser então o gráfico dessa equação? Precisa ser uma reta. Só que essa reta ela pode ocorrer de três formas. Ou eu posso ter uma reta crescente, uma reta contínua ou uma reta decrescente. Galera, repare que o tempo ele é o fator que modifica esses valores. Por isso que a equação horária do espaço. Esse espaço depende do tempo. Então, se o tempo aumenta, o espaço final também vai ser modificado. Então, a reta contínua já não vai poder ser. Então, eu só tenho a opção de crescente ou decrescente. E quem vai determinar isso é a velocidade, ok? Se eu tenho, então, uma velocidade positiva, para cada valor do tempo que vai aumentando, o espaço final também aumenta. Então, o meu gráfico do espaço pelo tempo tem que ser algo desse jeito aqui, galera. Uma reta crescente. Ah, professor, e se o espaço inicial for zero? Olha, se o espaço inicial for zero, então o gráfico vai começar exatamente deste ponto. Se o espaço inicial não for zero, então ele vai começar uma parte positiva do espaço, ou se o espaço inicial for negativo, o que seria um espaço inicial negativo? Quando o movimento ele ocorre, ele inicia antes da origem do espaço, ou seja, antes do ponto que foi adotado como origem do espaço. Então ele começa a partir daqui. Sendo velocidade positiva, ele vai crescer. Agora, se essa velocidade aqui for negativa, então o espaço vai diminuir ao longo do tempo. Então esse gráfico vai ter que ser uma reta decrescente. Então o gráfico do espaço pelo tempo, eu tenho dessas duas maneiras. Vocês precisam, galera, memorizar como que fica o esboço desse gráfico. Toda vez que eu falo, equação horária do espaço, ou melhor, de uma maneira prática, como nós falamos no dia a dia. A equação do sorvete, quando a velocidade for positiva, como que ela tem que ser? Uau!
Se a velocidade é positiva e eu tenho uma equação de sorvete, então ela é crescente. E se for negativa? Decrescente. Galera, outra informação importante. Todo gráfico do espaço pelo tempo, se eu determinar a tangente dessa reta, a tangente vai ser numericamente igual à velocidade. Tudo bem? A inclinação dessa reta fornece para nós o valor da velocidade. Galera, só para finalizar aqui a nossa parte de movimento uniforme e depois começar os exercícios e a discussão dessas dúvidas, ok? Lá nas redes sociais, eu vou falar para vocês aqui um pouquinho da classificação do movimento uniforme. Galera, se eu tenho uma partícula que ela está se deslocando no sentido positivo da trajetória, então nós temos o que nós definimos como um movimento progressivo. Reparem o seguinte, se essa velocidade, se ela desloca para o sentido positivo, então significa que o deslocamento vetorial dela vai ser positivo. Logo, se o deslocamento vetorial é positivo, o que vai acontecer, turma? Lembrando que como a velocidade nós determinamos como o deslocamento escalar. Ah, perdão, eu falei aqui deslocamento vetorial, e não é deslocamento escalar. Desculpa, galera, foi um equívoco. Então, ó, como nós determinamos a velocidade pelo deslocamento escalar pelo tempo, se o deslocamento escalar é positivo, dividido pelo tempo, que sempre vai ser positivo, eu também vou ter uma velocidade positiva. Então, toda vez que eu tenho uma velocidade positiva, eu tenho um movimento progressivo. Agora, se essa partícula está deslocando no sentido oposto à trajetória, ou seja, ela está voltando, não indo, o que vai acontecer? O deslocamento dela vai ser negativo, e um número negativo dividido por um número positivo, porque o tempo, ele sempre é positivo. Então, o número negativo dividido pelo número positivo vai dar o quê? Um valor negativo. Logo, a velocidade, ela vai ser negativa. Tudo bom, galera? Bom, logo mais a gente volta com o movimento uniformemente variado. Abraço!